Esses dias eu estava trocando minha filha e de repente ela apontou para a barriga e disse: "Pai, tem um bebê aqui dentro." Depois a minha esposa ficou grávida, nós ficamos sabendo e a partir de então eu tinha duas grávidas em casa, minha esposa e minha filha com menos de 3 anos. E é engraçado porque às vezes ela para em alguns lugares e coloca a mão na barriga e fala assim: "Estou com enjoo." E faz uma expressão de quem realmente está sofrendo. É claro que pela idade, pela falta de maturidade própria, uma criança da idade dela, ela nem imagina como é o processo de gravidez, ela nem sabe como se inicia uma gravidez e o que realmente uma mulher passa nesse período tão importante da vida. A minha filha é apenas uma criança, brincando, aprendendo com a experiência da própria mãe. Ela emula, imita o que vê na mãe e incorpora sem ter noção da experiência real de uma gravidez. Isso pode acontecer conosco como cristãos. Podemos emular, imitar sem ter noção de uma experiência real do significado da fé. E pior ainda, podemos não nos posicionar como cristãos e não reconhecer o momento tão precioso na história da salvação que estamos vivendo. Nós vamos estudar sobre esse tema exatamente agora. Esse é o canal Todavia, seja muito bem-vindo. Se você não conhece o canal, inscreva-se agora e depois confira alguns outros vídeos. Aproveite e compartilhe alguns deles, pelo menos aqueles que você achar muito legais, com seus amigos via WhatsApp. Também não se esqueça de curtir esse vídeo e assim você estará ajudando o nosso canal a crescer. Em Atos capítulo 2 nós temos um momento muito importante na história da igreja. É durante o dia de Pentecostes que a igreja recebe o Espírito Santo. Se você olha Atos capítulo 2, as pessoas que estavam ali de diversas partes do mundo, ao ouvirem a pregação dos discípulos, entendem a mensagem, mostrando que não eram línguas estranhas, línguas desconhecidas, mas os idiomas que eles mesmos falavam e que agora os discípulos aprenderam a falar miraculosamente apenas para pregar a essas pessoas de lugares distintos. Mas os líderes religiosos começam a criticar a iniciativa, dizendo que Pedro e os demais estavam todos bêbados, por isso falavam palavras sem sentido. Pedro se levanta e começa a pregar um poderoso sermão. Esse sermão vai ser dividido aqui no nosso estudo em duas partes bem didáticas. Na primeira parte, que se estende do verso 14 ao verso 21, a mensagem central pode ser resumida no seguinte enunciado: devemos buscar o poder do Espírito Santo para anunciar a mensagem de salvação. Aqui Pedro tem uma preocupação: explicar o fenômeno, dizer o que estava acontecendo. E em realidade, a sua explicação é a seguinte: o que está acontecendo é o cumprimento da profecia de Joel e, portanto, o derramamento do Espírito Santo sobre nós. Claro que aqui nós podemos entender que se trata de um cumprimento parcial. Afinal, a própria profecia mencionada por Pedro dá ênfase à manifestação profética do Espírito Santo. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Automaticamente estamos aqui falando então do dom de profecias, e no Pentecostes nós não tivemos nenhuma clara manifestação profética. Se você ler alguns versos adiante, percebe que o contexto aqui retrata os sinais da segunda vinda de Cristo a essa terra. Portanto, o que aconteceu no Pentecostes é apenas uma antecipação, uma prévia do derramamento do Espírito Santo no fim dos tempos, quando a igreja será capacitada com poder para terminar a sua missão. Dos versos 22 ao verso 36, nós temos a segunda parte do sermão de Pedro. Aqui ele explica não mais o que, mas o porquê. De fato, Jesus havia sido entronizado após o ministério vitorioso e agora derramava o Espírito Santo sobre a sua igreja. A lição que nós podemos aprender cabe em uma simples frase: devemos compreender a centralidade de Jesus para anunciar a história da salvação. Pedro começa citando o Salmo 16, verso 8 a 11, e mostra que o Salmo não pode ser aplicado ao próprio Davi.
uma vez que Davi já estava morto e era conhecido o lugar onde estava sepultado o seu corpo. Mas Davi profeticamente anteviu que um dos seus descendentes se tornaria rei e cumpriria aquela promessa. Esse é um salmo, portanto, de aplicação messiânica, se refere ao Messias, a Jesus Cristo. Jesus Cristo, como rei descendente de Davi, seria entronizado. E ao ser entronizado, ele possibilitaria à sua igreja receber o Espírito Santo. Portanto, é importante nos perguntarmos em que momento Jesus é entronizado. Note que Pedro, nesse mesmo sermão, cita o primeiro versículo de outro salmo, o Salmo 110. O Salmo 110 também é um salmo messiânico. E ele introduz uma história muito interessante. O verso 4 diz: "O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque." Esse Melquisedeque, que aparece referido no Salmo, é o mesmo que abençoou Abraão em Gênesis 14. Você se lembra que Abraão foi resgatar o sobrinho Ló depois de uma batalha chamada Guerra dos 4 Reis contra 5 reis. Ló havia sido feito prisioneiro e Abraão vai resgatá-lo. Nessa ação de resgatar o sobrinho, Abraão desequilibra a batalha e acaba conquistando a vitória para os reis que haviam sido derrotados. Nesse momento, o rei de Salém, Melquisedeque, lhe sai ao encontro para abençoá-lo. O apóstolo Paulo explora essa história com detalhes em Hebreus no capítulo 7. Ali Paulo dá duas razões pelas quais Melquisedeque é maior do que Abraão. A primeira, porque de acordo com o texto de Gênesis, é Melquisedeque quem abençoa Abraão. Quem abençoa é maior do que aquele que é abençoado. A segunda razão da superioridade de Melquisedeque é que Abraão lhe entrega o seu dízimo. Portanto, seguindo a argumentação de Paulo, ser sacerdote da ordem de Melquisedeque é pertencer a um sacerdócio superior àquele que estava estabelecido pela lei levítica. Os levitas eram, portanto, de uma outra ordem e uma ordem inferior à do sacerdócio de Melquisedeque. Jesus é apresentado no livro de Hebreus como pertencente à ordem sacerdotal de Melquisedeque. Portanto, o seu sacerdócio é superior ao sacerdócio levítico. Em Hebreus capítulo 8, não apenas ele pertence a uma ordem superior, como exerce um sacerdócio num ambiente, num santuário que é superior, o santuário celestial. Quando você vai ao livro de Apocalipse, no capítulo 5, ali se fala da entronização do rei Messias, Jesus Cristo, a sua investidura como sacerdote à destra de Deus, o Pai. Portanto, podemos entender que, ao terminar o seu ministério aqui na terra, ao ressuscitar e ascender aos céus, Jesus agora é investido, entronizado como sacerdote e passa a exercer o seu ofício. Enquanto isso acontece no céu, aqui na terra, a sua igreja recebe o benefício desse ministério. É o ministério sacerdotal de Jesus no céu que abre as portas para que a igreja receba o Espírito Santo e possa pregar da mensagem de salvação. Não deixa de ser notável o paralelo entre a igreja primitiva e a igreja nos últimos dias. Afinal, uma recebe o Espírito Santo para começar a obra, enquanto a outra o recebe para terminar com poder. Enquanto Jesus inicia o seu sacerdócio no céu, a igreja é investida de poder na terra. Enquanto Jesus passa a exercer o seu sumo sacerdócio, de acordo com a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14, em 22 de outubro de 1844, começa um movimento profético dos últimos dias, o remanescente de Deus, que tem uma mensagem a ser pregada, a qual alcançará todas as pessoas, graças ao poder do Espírito Santo. Há uma conexão entre o ministério de Jesus, seja no lugar santo ou no lugar santíssimo, com a história da salvação. Toda vez que Jesus ministra em um desses lugares do santuário celestial, os benefícios são colhidos aqui na terra pelo seu povo. É a obra de Jesus quem faz com que a terra responda, reaja e alguma coisa aconteça. Assim, a igreja começou a mensagem e assim ela terminará. O santuário, portanto, está interconectado
com a história da salvação. É a partir dali que as iniciativas de Deus são tomadas e Ele atua nesse grande conflito contra o mal. Portanto, esse é um momento oportuno. Tanto individualmente quanto coletivamente, é hora de aceitarmos a ministração de Jesus, a sua intercessão no lugar santíssimo e recebermos o Espírito Santo para desempenharmos o nosso papel no grande momento da história da salvação que estamos vivendo nesses últimos dias. Assim como Pedro e os apóstolos ocuparam sua parte no primeiro século, Deus conclama o seu povo a depender dele e, dessa maneira, terminar a obra pelo poder do Espírito Santo. Você já havia estudado esse assunto? Já conhecia essas preciosas verdades? Não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua opinião. Também compartilhe esse vídeo para que ele alcance mais pessoas. E nós nos vemos na próxima semana. Um forte abraço, Deus abençoe você.